Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Com grande satisfação estou aqui com o padre Leonardo Holtz, que nos brindou com a sua presença no segundo Congresso Sedevacantista no Brasil. Eu gostaria de passar a palavra para o padre Leonardo Holtz, pedindo que ele nos esclarecesse um pouco. Padre Leonardo Holtz, eu não sei se vocês estão conscientes, muitos estarão, muitas das pessoas dos nossos círculos tradicionais sabem que o padre Leonardo Holtz já há um bom tempo celebra a missa tridentina, é conhecido, né? Esteve ligado aí à Arquidiocese do Rio de Janeiro até há pouco, né? Também esteve aí nesses grupos tradicionalistas, Fraternidade São Pio X, BP, o padre falará um pouco mais sobre isso. Então é muito significativa a vinda do padre Leonardo Holtz para a posição sedevacantista e para trabalhar juntamente com o Monsenhor Rodrigo no Seminário São José. Então é algo digno de nota e digno de algum esclarecimento, não é, padre? Então, sim, o senhor pode se apresentar e também trazer um pouco aí, um esclarecimento para a gente sobre como foi essa trajetória, né, de ir aí desses lugares que o senhor esteve, né, aí da Arquidiocese, até chegar, né, assim como aconteceu com o padre Ângelo, né, nesses tempos atrás, né, até chegar na posição sedevacantista. Salve Maria, sou Diogo, salve Maria a todos. Para mim é uma grande satisfação, eu já acompanho o Controvérsia Católica há bastante tempo e o Controvérsia Católica para mim tem uma grande importância porque tem uma grande influência, auxiliou para mim no esclarecimento sobre essa questão do sedevacantismo, que no meio católico sempre é tratado como um grande tabu, né? Não se pode tocar nesse assunto. E eu então comecei a pesquisar, falei, quero aprender mais. Antes de fazer um juízo, eu preciso entender, afinal de contas, pelo menos ouvir qual é a proposta dessa posição, e de fato me ajudou muito a esclarecer e até chegar à consciência e adotar essa posição. Como o Diogo bem mencionou, minha trajetória assim, em busca da tradição já é bem antiga, né? Eu tenho 42 anos de idade e no modernismo 18 para 19 anos de padre. E desde o início, desde o seminário, o padre Ângelo e eu fomos contemporâneos no seminário do Rio, estudamos na mesma turma. E desde já daquela época eu sempre fui simpatizante da tradição. Não conhecia muita coisa naquele período, ali nós entramos no seminário em 1997 e não conhecia profundamente nada da tradição. Aliás, eu só fui descobrir mesmo missa tridentina, o que era rito antigo, no seminário, veja bem, em pesquisas pessoais, nas minhas tradicionais visitas à biblioteca. Foi ali que eu descobri os manuais, os missais, os rituais, os breviários, e aquilo me chamou muita atenção, né? E assim, mas aí havia ainda um ambiente bem, eu diria que meio que hostil a tudo isso, no sentido de que a gente não podia tocar nesse assunto, né? E entre os colegas mesmo, a coisa era meio tratada aqui com uma espécie de zombaria, né? Essa coisa de Lefebvre, você é lefevista, essas coisas assim. Sim, sobre os paramentos, sobre as questões das roupas, tudo também, isso, deboche, ridicularização. Tudo isso, ridicularização, né? Hoje em dia chama de bullying, né? Então, gostar da batina, gostar do barrete. Eu me recordo quantas brincadeiras os colegas de turma fizeram por causa de uso de barrete. Assim, por suposto que a nossa veste cotidiana do seminário não era a batina, a gente usava roupa comum, tinha a investidura da batina, o que é uma coisa bem positiva, porque creio que dos seminários do Brasil, de uma forma geral, o seminário do Rio ainda é bem conservador nesse sentido. Sim, mais conservador. Se a gente compara com outros seminários, então ainda existe a investidura da batina, mas não é a veste de uso diário do seminarista. Para, por exemplo, umas vésperas solenes, alguma solenidade, então usa-se a batina. Cerimônias da catedral, sempre de batina, mas no uso diário não era. De qualquer forma, sempre desenvolvi esse gosto, sempre gostei, sempre me senti muito bem usando a batina, e os colegas do seminário meio que brincavam com isso. Eu não era sozinho, tinham outros também que gostavam,
E inclusive comecei a me aproximar no próprio seminário desses colegas, dentre os quais estão, por exemplo, está o hoje padre Fábio Calixto, que é da Fraternidade. Ele também era contemporâneo no seminário, e a gente até formou um grupo clandestino para rezar completas à noite no rito antigo. Mutatis mutandis, eu acho que isso é o que todo seminarista conservador faz. Eu também tenho as minhas histórias. É muito instinto de sobrevivência. Depois do horário, quando a gente descobriu os breviários, me lembro que tinha a oração de completas oficial da casa. Sim. E aí depois que as luzes se apagavam, a gente ia para a capela, para um cantinho lá e rezávamos, até que um dia o reitor nos descobriu, viu uma luz acesa depois da hora de recolher, né? Foi à capela, e aí, o que vocês estão fazendo? Aí a gente, padre reitor, a gente está rezando a completa, só que no rito antigo. E ele falou, tudo bem, quando vocês saírem, apaga a luz. Esse realmente é liberal, né? Permite tudo, né? Deixou. Pode até o banho, até coisas boas pode fazer. Pode deixar. Mas, num geral, né? Assim, e assim, naquela época eu não tinha noção de nada disso, né? Hoje estudando, eu vejo que em sala de aula, assim, autores que foram elogiadíssimos para nós em sala de aula, eu vejo que hoje são hereges, né? São profundos, autores muito maus, autores muito hereges, né? Schillebeck, com certeza. Esses caras eram elogiados, né? Então, em sala de aula para nós, né? Sim. Bem, o tempo foi passando e enfim, o que eu tinha era aquilo ali, não tinha mais aprofundamento sobre essa questão de tradição, mas eu tinha sempre conservava esse apreço. Minha família, por parte de pai, né? Meu pai nasceu na cidade de Natividade, no interior do Rio de Janeiro, né? Portanto, diocese ali de Campos, e toda a minha família, por parte de pai, então tinha contato ali com a então União Sacerdotal São João Maria Vianney, e depois a administração apostólica São João Maria Vianney. Então, assim, em alguns momentos da minha infância, isso eu tenho essa recordação. Quando a gente ia de férias, passar uma temporada lá na casa de tio, de tia, eu me lembro que isso era falado meio que com um grande tabu, né? Tem a outra igreja. Eles até baixavam o tom da voz para falar, né? Tem a outra igreja ali, onde os padres ficam de costas. Não, ali a gente não vai, não. Porque quando houve a separação, parte da minha família ficou no modernismo e outra parte ficou na tradição. Esse ramo que permaneceu com a tradição eu nem sequer conhecia. E esse pessoal que ficou no modernismo, eles só falavam assim, lá a gente não vai não. E eu tinha essa curiosidade para saber o porquê, mas enfim, né? Tentei me aproximar então, eu queria conhecer o que tinha essa tradição e realmente achava tudo muito bonito, mas fui me aproximando devagarzinho. Eu até tentei mais tarde, só para a gente encurtar um pouquinho a história, mais tarde, quando eu estava próximo já da ordenação diaconal, aqui a gente já está no ano de 2001, no ano de 2001, ou seja, já tinha terminado, já estava no final do curso de teologia, preparando aí para o diaconato, mas eu estava um pouco aflito, assim, meu sonho era ser ordenado no rito antigo. Então, eu sabia que no Rio não era possível, então comecei a tentar contato com a administração apostólica para ingressar na administração apostólica, mas não obtive muito sucesso, então permaneci no Rio mesmo. As opções eram bastante escassas naquela época. Eram bastante escassas. E as informações também não circulavam muito, não tinha internet e essas coisas. Como hoje não tinha. Eu digo inclusive que, assim, como eu aprendi a missa hoje em dia, qualquer sacerdote que queira aprender a missa tradicional, o que não faltam são vídeos no YouTube ensinando. Naquela época não, aprendi no peito e na raça, pegando o missal, lendo rubrica, e depois de muito tempo eu ganhei de presente um VHS com o padre da administração que rezava a missa, e eu ficava vendo aquela fita, rebobina a fita e via de novo a fita, rebobina a fita, para poder aprender.
E, enfim, fui levando a coisa assim, fui ordenado diácono no Rio mesmo, pelo cardeal Eusébio, Dom Eusébio Scheid, né, em 2001. Depois, em abril, 17 de abril de 2004, fui ordenado padre na Igreja da Candelária, né, no centro do Rio também. E já na primeira semana, isso é uma coisa que eu tenho um certo orgulho de dizer, porque eu ordenei padre no dia 17 de abril, na Igreja da Candelária. Isso foi num sábado. Na quarta-feira da semana seguinte eu já rezei minha primeira missa tridentina. Por isso, tudo na clandestinidade, na primeira ainda semana. Porque não tinha sumorum pontífico? Sim, não tinha sumorum pontífico, não. E claro, como eu era novato na celebração do rito, eu devo ter levado umas 3 horas para rezar. Impressionante, mas o senhor é um veterano. E tinha alguém que ajudava, acompanhava o senhor, pelo menos assim, como acólito? Não. Naquele tempo? Não. Sozinho? Não, eu fui... tinha um desejo tão grande de celebrar que eu falei, eu sei que eu não tenho prática, mas eu vou celebrar. Me lembro ainda que foi numa casa da Toca de Assis. Os irmãos da Toca de Assis me chamaram recém-ordenado, o sacerdote, só pode rezar uma missa para nós? Aí eu falei assim, posso, mas vai ser no rito tridentino. Então foi com o povo? Foi uma missa tridentina? Foi com o povo. Isso não teve uma repercussão? Não, foi os irmãos ali, só os irmãos, mas não importa, né? Claro. Na capela deles, eu fui, eu que impus essa condição, falei, posso, mas vai ser no rito antigo. Aí me lembro ainda que o superior da casa falou assim, não importa o rito, a gente só quer a Santa Missa. E ele já tinha um apreço, assim, ele já tinha um certo conhecimento, então eu fui, mas a primeira vez, né? A gente não conhece direito e vai com muito medo de tudo, mas eu me lembro que eu levei umas 3 horas, tadinho, e aí eles foram extremamente pacientes comigo, né? Mas enfim, mas isso é uma recordação que eu trago com carinho, de ver assim que esse amor pela missa tradicional vem desde o começo de verdade. Então na primeira semana já com certeza. Na primeira semana eu já me aventurei a rezar a missa tridentina. Mas só uma questão, o que o senhor percebia, porque o senhor não tinha os elementos, né, que o senhor tem hoje para julgar essa diferença entre missa nova e missa tridentina. Então o que atraiu o senhor para a missa de sempre? Como é que o senhor, que por instinto percebia que tinha como que uma obrigação ou talvez uma inclinação muito forte para fazer isso? Então eu acredito, bom, em primeiro lugar, como eu sempre costumo dizer, todos nós somos uma grande vítima, somos vítimas de tudo isso. Quando eu nasci em 80, né? Estou com 42 agora, eu nasci em fevereiro de 1980, portanto, em 1980 o concílio já estava feito, sacramentado, aplicado, etc. Né? E assim, nós já nascemos no meio desse turbilhão, né? Então somos todos vítimas. Então a falta de informação, tudo isso, né, não deixa a gente ter mais elementos sobre a essência. É claro que acredito que assim como eu, seu Diogo, a maioria das pessoas que se aproximam da missa tradicional, eles se aproximam pela sacralidade dela, é inegavelmente muito mais bonita, muito mais piedosa, com os paramentos, os gestos, enfim, tudo isso foi que realmente é o elemento externo, não é tanto a teologia que está ali por detrás. Isso a gente vai desenvolvendo depois com o estudo, com o aprofundamento, mas a primeira coisa que atrai, e a grande juventude de hoje, né? Há muitas pessoas que são atraídas à missa tradicional hoje, isso é incrível, são jovens, né? E depois do motu próprio, onde pipocou missa tridentina para cá e para lá, foram os jovens que afloraram pelo Brasil e pelo mundo afora. Então a redescoberta do rito tradicional. Mas não vou ser hipócrita de dizer não, eu estava profundamente consciente da teologia que estava por detrás. Não, o que me atraiu foram os elementos exteriores, o canto gregoriano, os paramentos, o respeito, a própria né? piedade. A própria piedade me atraiu para isso. Sim. E é claro, depois, né, cada vez mais, aí sim a gente vai lendo mais, se inteirando mais das coisas, enfim. E assim foi, né? Eu continuei nessa caminhada aí até o ano aí surgiu o motu próprio.
Aí veio o moto próprio, e o moto próprio reacendeu uma chama, né? Reacendeu uma nova esperança. Eu dizia, puxa vida, agora não preciso pedir autorização a ninguém e também não preciso ser clandestino, celebrar escondido. Eu agora posso simplesmente ir até o altar, né? E assim, me lembro que nessa época eu estava, já tinha recebido minha primeira paróquia, né? Então eu paro pela primeira vez. E então eu acrescentei na paróquia mais um horário. A paróquia tinha 3 missas no domingo e eu acrescentei mais um horário de missa, que era a missa tridentina, né? A paróquia era uma paróquia moderna, né? Recém-criada, inclusive. Eu fui o primeiro pároco dessa paróquia, a paróquia São Judas Tadeu. Então o cardeal na época fez a criação da nova paróquia e ao mesmo tempo a nomeação do primeiro pároco daquela paróquia. Foi uma capela de uma outra matriz que se separou. Ela já tinha condições de caminhar sozinha, digamos assim. E o bispo então resolveu fazer a nova paróquia. Eu fui nomeado o primeiro pároco dessa paróquia. Então, ordinariamente tinham 3 missas no domingo e eu acrescentei esta no rito tradicional. Mas me lembro que era às 5 horas da tarde. Eu queria um horário neutro, que é para depois não ter comentários maliciosos de que o padre estava removendo uma das missas da paróquia. Não. Então, as 3 missas que a paróquia tinha, eu deixei permanecer com as 3 missas. E acrescentei uma num horário completamente neutro, por isso às 5 horas da tarde. Confesso que para mim era bem cansativo e até incômodo esse horário, mas eu acrescentei nesse horário. E por suposto que a igreja, sendo uma construção moderna, não tinha o altar antigo, era uma mesa, né? E aí então eu tinha visto na época um vídeo que foi gravado pela Fraternidade de São Pio X na França, onde eles transformam um altar moderno num altar tradicional com elementos muito simples. E eu gostei daquela ideia, então chamei o marceneiro, e ele foi fazendo para mim umas peças. A gente montou um retábulo móvel. Então, quando ia ter a missa tridentina, eu colocava aquele retábulo móvel com um sacrário móvel e forrávamos umas toalhas e colocávamos uns jarros, e em poucos minutos aquela mesa se transformava num altar para ninguém botar defeito, né? Ficava muito bonito, né? E aí eu comecei a ter problemas. Com certeza. Aí eu comecei a ter os meus primeiros problemas. Por quê? A priori não com a diocese, não. Dom Eusébio, na época, eu me lembro que me chamou e falou: você está rezando missa tridentina? Eu falei: sim, senhor. Com autorização de quem? Eu falei: de Bento XVI. Tem um moto próprio. Ele também não respondeu nada e eu continuei. Mas eu comecei a ter problemas na paróquia. Por quê? Bom, o público que vinha para a missa tridentina não era o público da paróquia, eram pessoas que vinham de fora. O horário da missa, quando eu estava terminando a missa tridentina, que era marcada para as 5, o povo da missa das 19 estava chegando. Então havia o encontro, o choque na porta da igreja, a turma do véu e a turma do sem véu, e era uma... Mas o que chamou mais atenção realmente é porque, naturalmente, tinha que celebrar a missa. Eu celebrava a missa tridentina das 5, depois tinha que celebrar a missa das 7. Isso para mim começou a ser extremamente desmotivante, eu não vou negar para o senhor, porque depois de celebrar a liturgia tridentina, eu tinha que celebrar logo em seguida a missa nova. É impossível não fazer comparações. Impossível. Ainda mais no sacerdote. Além do fato de, como eu falei para o senhor, o altar era completamente transformado para virar um altar... Ou seja, um trabalho também muito grande. E quando terminava esta missa, ele tinha que ser desfeito. Então, os próprios fiéis que estavam na igreja iam vendo, olhando para lá e vendo o empobrecimento. Os jarros começavam a sumir, os castiçais saíam, aquele retábulo... Era praticamente um resumo do que aconteceu com a igreja depois do... E aí só ficava uma mesa com uma toalha então realmente isso... E sem contar que, claro, junto a isso, outras questões também que foram acontecendo, como por exemplo, aí eu passei a fazer, quando eu cheguei nessa paróquia,
A gente chega e não chega lá logo de cara mudando tudo, né? Então, eles já tinham alguns costumes que eu fui respeitando, mas depois eu comecei a lapidar. E quando eu comecei a lapidar, aí não gostaram muito, né? Não gostaram muito. Foi aonde, então, eu comecei a passar pela primeira crise. Afinal de contas, eu estava ali numa paróquia, que é uma paróquia moderna, mas o que eu estava ensinando ou pedindo aos fiéis já começou a conflitar. Uns gostaram, outros não gostaram. Me lembro que teve uma reunião de conselho paroquial, onde os paroquianos estavam bem irritados e meio que me encostaram na parede, né? Por que o senhor está cobrando essas coisas agora? Como quem diz, está ficando tradicional demais enfim, claro. Aquilo tudo mexeu um pouco comigo. Então confesso que internamente eu estava, e agora? Sim. O que eu faço? Sim, e existe uma grande pressão sobre o sacerdote por conta desses conselhos, não é verdade? Sem dúvida. E eles têm essa questão de poder apelar ao bispo sim, hoje qualquer coisa é cartinha para o bispo, né? Qualquer coisa é cartinha para o bispo, vamos lá, vamos escrever para o bispo, enfim. Aí nesse meio tempo eu, passeando pelo YouTube, achei um vídeo de um sacerdote chamado Padre Renato Leite, que estava em São Paulo. E nesse vídeo ele dizia, olha, venha conhecer o nosso Instituto do Bom Pastor. É um instituto que tem plena bênção do Papa Bento XVI para celebrar o rito de sempre. Você que é sacerdote, se interessar, venha nos procurar. E eu falei, opa, é a minha oportunidade. Achei a minha turma. Achei minha turma. Sim. Então, imediatamente eu entrei em contato com o Padre Renato, fui fazer uma primeira visita, e depois já conversei com o cardeal Dom Eusébio, falei que eu gostaria de fazer uma experiência, porque afinal de contas aquela turma lá falava a mesma linguagem que eu, e o cardeal Dom Eusébio disse, olha, não concordo com nada que você disse, mas quer saber de uma coisa? É um direito seu, se você quer fazer essa experiência eu vou conceder, Então você vai ad experimentum a São Paulo, e ali eu fui. O problema é que o IBP ainda não estava estabelecido. O IBP surgiu na França, em Bordeaux. Sim, a casa lembra o ano que foi isso? 2008, 2007 ou 2008, uma coisa mais ou menos por aí. E então, então o IBP não estava, o IBP estava querendo chegar no Brasil, mas não estava bem estabelecido no Brasil. Por questões óbvias, toda obra que a gente está tentando começar ainda faltam recursos econômicos, materiais, E aí então foi a Associação Montfort quem ofereceu esse suporte, pelo menos nesse início. A Montfort, com o professor Orlando Fedeli, nós queremos a missa tridentina aqui perto de nós, então vai ser uma maneira da gente ter acesso à missa, aos sacramentos, tudo no rito tradicional. Então meio que uma parceria entre IBP e Montfort naquele momento inicial. Tanto que a casa que a gente morava era no Ipiranga, era uma casa que era custeada pelos leigos da Montfort. Mas aí tudo aquilo que de longe tudo parece uma coisa, de perto é outra, Então, morando ali no dia a dia, eu comecei a perceber uma certa influência da associação dentro da casa do IBP. E isso me incomodou, Eu conversei com o Padre Renato, falei, olha, isso não está bem, Tudo bem que eles queiram ajudar, contribuir, é uma coisa louvável, mas isso não dá direito de interferir em assuntos que são dos sacerdotes, São dos sacerdotes. Aliás, isso é muito próprio do Vaticano II, Sim, o senhor na verdade saiu de um conselho paroquial. Pois de um conselho paroquial que quer mandar uma espécie de outro, mais ou menos com a mesma mais ou menos. Então, orientação. Então, fiquei 7 meses ali. Foram 7 meses em São Paulo, até que, por causa destas questões, falei, olha, não dá. Não dá, porque eu não vim aqui para isso. Eu não vim aqui para isso. Falei, eu saí, larguei minha diocese e vim para cá
por causa da missa de sempre, por causa, agora, não para ficar no meio de intrigas e coisinhas, não, para isso. E na verdade, ter o sacerdócio do Senhor reduzido, né, ser um mero distribuidor de sacramentos, sim. Né, que não pode também, né, pastorear realmente, Claro. Propriamente o rebanho, mas ser pastoreado é realmente algo até humilhante, né, para uma pessoa que se consagrou a Deus, né, fez votos. De fato, eu imagino como isso deve pesar para o sacerdote. Então, eu me lembro que eu telefonei para o cardeal Dom Eusébio e falei, olha, não deu certo, né? O cardeal Dom Eusébio ainda riu e falou assim, eu sabia que não ia dar, mas volte, de qualquer forma, você é nosso, estava aí a de experimento, pode voltar, né? E voltei, mas voltei angustiado, né? Querendo ou não, existe uma grande diferença, né? Estar num grupo da tradição. Voltei, mas voltei angustiado. Voltei assim, falei, agora? Voltar para a diocese, não sei, enfim, né? Voltei, quando eu voltei, seu Diogo, eu voltei, meu irmão nessa época estava como pároco de uma paróquia e era secretário de Dom Eusébio, secretário de sua eminência, né? E por conta desse ofício, acabava que esse é um ofício importante, né? Ele tem que estar ao lado do cardeal, e isso tomava muito tempo dele, e por isso ele às vezes tinha que ficar mais ausente da paróquia, né? Então, o que é uma coisa que os fiéis acabam sentindo, eu tenho um pároco, mas o meu pároco está ausente, e aí, como fazer? Então, nesse período inicial, quando eu voltei, Dom Eusébio me deixou como vigário paroquial do meu próprio irmão, então fiquei como coadjutor do meu irmão. Assim, ele ia para as funções dele e que eu ficava ali na paróquia para dar todo o apoio. Né? Exatamente. A questão é que alguns assuntos administrativos cabem somente ao pároco, né? Somente ao pároco. Então, determinados documentos, só o pároco, por exemplo, pode assinar. O outro não pode assinar no lugar dele. Então, algumas vezes, olha que transtorno. Algumas vezes, no meio do dia, eu tinha que sair de casa, pegar o metrô, ir até a cúria, levar os documentos para o meu irmão assinar, para depois voltar para casa e dar continuidade à vida, né? Até que meu próprio irmão percebeu isso e disse ao cardeal, falou, Dom Eusébio, eu sou o pároco, meu irmão é o meu vigário. Eu, como pároco, somente eu posso assinar determinadas coisas. Ele tem que se deslocar da paróquia para vir até aqui, olha o transtorno. E se a gente trocar? Deixa ele pároco e eu fico vigário dele. E o cardeal falou, se você não se incomoda com isso, eu faço a troca. Meu irmão falou, não me incomoda de jeito nenhum. E assim foi feita a troca. Eu sei que em coisa de uma semana, 15 dias, eu era o pároco e o meu irmão era, E de fato resolveu muita coisa. Claro que assim, eu sempre respeitei, não é porque é meu irmão de sangue que eu ia me sentindo, não. Eu sempre o respeitei, o pároco é ele, então ele faz desse jeito e eu poderia até não concordar, mas eu obedecia. A partir do momento que eu me tornei o pároco, aí então eu me senti à vontade para fazer algumas modificações, né? E claro, como de costume, eu fui colocando coisas mais tradicionais. Então, é só uma curiosidade, se o senhor me permite, se não for invadir, né, uma esfera que não convém. O irmão do senhor acompanhou o senhor nessa busca da tradição ou ele nunca chegou a ter essa compreensão? Não. Meu irmão não é... Tem uma diferença entre vocês de idade? Tem. Nós temos uma diferença de 2 anos e um pouquinho quase... Eu sou de 80 e ele é de 82. Mas quanto ao seminário, vocês fizeram juntos ou teve... Chegamos mesmo, eu entrei no seminário em 97, meu irmão entrou em 2000, então nós chegamos a conviver ainda Entendi. Quando ele entrou na filosofia, eu estava passando para a teologia, então a gente ainda chegou a conviver no seminário, estudamos no mesmo ambiente. Com relação a essa tradição, meu irmão é bem conservador, né? Então, ao estilo Padre Paulo Ricardo. Entendi, dá para entender. Mas... Tipo um Dom Eugênio Salles, assim, por essa linha do Rio de Janeiro, assim, para pegar mais ou menos essa linha. Sim. Entendo. Mas, enfim, aí, claro que onde eu passo eu tenho que deixar minha marca, né? Que é a missa tridentina, né? Também comecei a rezar
a missa tridentina nesta paróquia. E é sempre impressionante que eu começo a rezar a missa tridentina e aí começam as controvérsias. Né? Começam as controvérsias. E assim, no finalzinho da minha estada ali nessa paróquia, eu também estava um pouquinho angustiado. Foi a período de troca, onde Dom Eusébio aposentou e aí chegou Dom Orani. Estava no período de transição. Dom Orani estava chegando na arquidiocese. Na linha do tempo, isso é que ano? 2010. 2010. Dom Orani estava chegando em 2010. E aí, então, eu marquei para ter uma audiência com ele, E aí eu disse a ele que eu estava angustiado, que eu, enfim, eu me identificava mais com o rito antigo, e que eu queria celebrar a missa tradicional. Então, Orani conversou comigo com muita tranquilidade. Ele falou: mas isso é possível, nós temos a Sumorum Pontíficum, e o arcebispo tem o poder de, segundo o próprio documento, nomear uma capelania ou uma reitoria. Se tiver um padre, se tiver um grupo de fiéis para assistir esse padre, então a gente pode fazer isso, podemos fazer, e assim você não precisa ficar mais com o coração angustiado, a gente pode criar alguma coisa assim. E eu confesso que essa conversa me trouxe muito ânimo, me senti muito animado. E tinha alguns leigos que apoiavam, vamos padre, vamos, coragem, vamos. E aqui inclusive, seu Diogo, eu faço até um desabafo, porque eu sei que muita gente que me conhece aí dessa trajetória pode se questionar, ou até postar por aí pelas redes sociais da vida, mas como que esse padre que conheceu a tradição, que inclusive chegou aí para o Seminário da Fraternidade, depois voltou para o modernismo? Muita gente pode ficar com essa dúvida. Agora, eu acho o seguinte: em primeiro lugar, que é muito fácil a gente julgar estando de longe, nunca vi a pessoa, não conheço a história da pessoa, não sei nenhum dos elementos que cercaram a situação, e é muito fácil a gente já chegar assim logo de cara e condenar. Outra coisa, é muito romântico. Muita gente quer tudo, pede tudo e não sei o que lá. E aí, mas na hora H, pulam todos fora do barco e o padre fica sozinho. Estou falando isso porque um grupo que me pressionava muito: reze só a missa de sempre, abandone a missa nova e etc. E quando eu tomei essa decisão, eu estava celebrando sozinho. Aqueles mesmos que pediram, não sei para onde foram, sumiram. E, enfim, você fica ali, tá bem. Claro que eu amo a liturgia tradicional, claro que eu amo, mas aí você também, sem uma estrutura, o que você vai fazer? Tinha um sacerdote que dizia assim, um sacerdote da tradição, ele dizia assim que os leigos, eles têm ótimas iniciativas, mas poucas terminativas. Mas eu senti exatamente isso. Nunca me esqueço de uma missa que eu fui rezar. Só tinha eu, meu pai e um cachorrinho que estava deitado na porta da igreja. É bastante pitoresco. Foi isso, Bom, eu sei que essa questão toda continuou. Eu estava bem angustiado, bem chateado. Foi nomeado um novo pároco no meu lugar para essa paróquia, e em contrapartida eu não fui nomeado para outro lugar nenhum. Eu fui nomeado. Sim, o senhor ficou, não, nem se diz, vacante, é vagante, um padre vagante, sem ter aquilo. Eu falei, mas quem sou eu, Nesse meio tempo, o padre Fábio Calixto, da Fraternidade São Pio X, colega do senhor, veio de Lareira ao Rio de Janeiro, que a família dele é do Rio, e aí soube mais ou menos dessa minha situação, foi lá fazer uma visita, e foi aonde fez o convite, junto inclusive com outro sacerdote, que chegou a estudar conosco no Seminário do Rio também, mas ficou muito pouco tempo, saiu logo, que hoje também é padre da Fraternidade, padre Rodolfo. Sim, Rodolfo. Já ouvi falar, sim. E aí, olha, padre, se o senhor não sabe para onde vai, venha conosco para o seminário, vamos para a fraternidade. Então aí eu fui.
Fui, falei, me aventurei, peguei, comprei uma passagem e fui com eles para o seminário. Assim, na fraternidade eu tenho boas recordações. Eu fiquei em Lareira, isso foi no ano de 2011, né? Eu fui muito bem acolhido, né? Agora, algumas coisas começaram a me deixar com pulgas atrás da orelha, né? Por questão número 1, né? Eu sabia que eu tinha tido uma formação completamente modernista. E assim, de coração, eu estava disposto a voltar a ser seminarista, né? Eu falei, se for para aprender a tradição, não me incomodo, não me sentirei humilhado nem reduzido, eu volto para o banco da sala de aula, estudo tudo de novo e a resposta que eu obtive foi, não precisa, né? Não precisa, né? Mas preciso passar por algum processo, ordenar de novo? Não precisa. Então tá bem, né? E ali eu celebrava, tinha um altar na cripta, no subsolo, todas as manhãs a gente celebrava a missa e só, eu estava ali no seminário. Para quem teve uma vida de pároco, uma vida pastoral, né, acostumada, faz procissão, visita a casa, faz isso, aquilo outro, você está ali parado dentro de um seminário, sem saber o que eu vou fazer, para onde que eu vou, isso vai angustiando a gente tremendamente, né? Sim, e também o senhor se sentia, como que eu vou dizer assim, sem poder de ação naquela situação. Sem poder de ação. Na dependência total. Uma certa crise de identidade até. Sim. Quem sou eu? Quem é o Padre Leonardo? Naquele momento eu estava em Buenos Aires, eu não era do Rio de Janeiro, eu também não tinha sido oficialmente admitido na fraternidade. Quem sou eu? E aquilo, a gente também tem aquela... Então, só padre, que assim, esse é um problema antigo, né, na fraternidade de São Pio X, que não existe a noção de títulos, né? Não é como, por exemplo, mesmo no modernismo se conservou isso, não, você é um pároco, você é um vigário, você tem algum título e com esse título você contrai certos direitos, né? E isso é o direito canônico da igreja, né? Pode ter tido suas modificações, mas é um modo de manter a casa em ordem para não gerar justamente essas situações difíceis. E os padres dos Estados Unidos, né, que saíram da fraternidade justamente, uma das coisas que eles colocam na carta que eles escreveram, Monsenhor Dolan, a época Padre Dolan, Padre Tchekada e os demais, eles colocam justamente essa situação que você ali é praticamente um escravo, porque você não tem título, e o que acontece? Se você não agrada, da noite para o dia você vai para o olho da rua, entende? Se você não segue a posição da fraternidade, né? Você é praticamente um religioso ali, né? Um religioso sem todos aqueles votos, mas é praticamente uma ordem religiosa, e ou você segue tudo aquilo ali, se acontece qualquer problema, você não tem onde se apoiar, você teve toda uma formação jogada no lixo, porque você é mandado para o olho da rua. Então é uma situação muito difícil para o sacerdote, tem que se considerar isso também, né? Que é uma situação muito delicada. Bom, é isso aí, a gente vai ficando nessa crise de identidade, afinal de contas, quem eu sou. Sem contar que tem outras questões também, né? Porque a gente é doutrinado, né, desde cedo a assim, obediência, obediência à igreja, obediência ao Papa, você tem que ter jurisdição, você tem que ter jurisdição, então isso tudo começou a rodar na minha cabeça. Quem sou eu? Será que aí vem várias dúvidas? Será, meu Deus, será que a minha confissão é válida? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Meu Deus, eu não quero estar pecando. Eu conversava com Deus, eu dizia, Senhor, não quero estar ofendendo a vós, será que eu estou certo? Será que eu não estou sendo desobediente? Começam 1000 serás. E aí eu comecei a receber também mensagens da família, Claro, isso influencia muito também, ser longe da família. De repente, porque o senhor está exilado também, porque é um outro país. Totalmente. Eu fui para lá sem nunca ter aberto um livro de espanhol na vida, então eu enrolava lá uma coisa e outra. Enfim, será que eu estou certo? Será que eu não estou certo? Será que eu não quero estar longe do Papa? Ubi Petrus, ibi Ecclesias, onde está a Pinéia? Claro, então uma teologia também que não é clara e deixa você com esses questionamentos legítimos. Aprendi isso. Será que eu estou com Pedro? Não estou com Pedro? Será que... Será? E aquilo vai gerando uma angústia.
Sei que nesse meio tempo eu acabei conhecendo Dom Tomás. Conhecendo Dom Tomás, eu voltei ao Brasil e comecei um apostolado junto com Dom Tomás. Nós íamos a Arraial Novo e aí acabei descobrindo que, lembra que no início da nossa conversa eu falei que tinha um ramo da minha família. Sim, Arraial Novo que ficou do lado da tradição. Pois é, descobri que Sim. o pessoal de Arraial Novo são todos meus parentes. Por parte de pai, primos distantes, segundo, terceiro, quarto grau, mas enfim, ainda assim, tudo família, né? Ainda que num parentesco um pouco mais distante da família. Então, me senti feliz naquele momento, estou em casa, etc. Uma capela já pronta lá no meio do campo, né? A capela bem grande, inclusive, de São Sebastião. Comecei a fazer junto com Dom Tomás, a gente andava de um lado para o outro, e ali naquele período tenho boas recordações também. Isso foi antes da separação da Foi um pouquinho antes da separação. Um pouquinho antes ainda. Pouquinho antes, né? Sim. Então eu costumo dizer assim, que eu já rodei, já sou bem rodado, né? IBP, Fraternidade e até pela Resistência. Antes dela ser resistência, mas de qualquer forma passei pelo mosteiro. Impotência já era resistência porque eles tinham as suas diferenças. De qualquer forma passei pelo mosteiro da Santa Cruz, né? Passei pelo mosteiro da Santa Cruz, né? Fazíamos muito bons apostolados, né? Fui com Dom Tomás, a gente rodava muitos lugares, Espírito Santo, Vitória, então, enfim, sempre acompanhando Dom Tomás e tal. E estava em vias de virar um priorado ali no Arraial Novo, mas sempre a interrogação. Quando a gente perguntava as coisas, nenhuma resposta era clara, e aí a gente volta naquela angústia: quem sou eu, o que fazer? E aí, enfim, foi chegando um momento em que eu estava tão angustiado e eu me perguntava: será que é aqui mesmo o meu lugar? Falei, não. Falei, quer saber de uma coisa? Aquilo foi cansando, e o Dom Ramires sempre foi muito amigo, assim, sempre foi muito afável, né? Ele sempre procurava saber notícias. Eu me lembro que eu recebi um e-mail dele, e no e-mail, aí você já não está firme, você está cheio de dúvidas, você já está cheio de dúvidas acerca de tudo, né? Será que eu estou com o Papa? Será que eu não estou com o Papa? Tenho jurisdição? Não tenho jurisdição? Tem uma outra questão, seu Diogo, que é fundamental, e a gente precisa tocar nesse ponto e abordar, porque é a questão do sustento do sacerdote. Com certeza. Do sustento do sacerdote. Como eu falava agora há pouco, para muitos vai ser muito fácil tacar pedra e dizer: o Padre Holtz saiu da tradição e voltou para o modernismo. Mas, querendo ou não, quem me deu um suporte e quem me ajudou, né, durante um tempo com uma estrutura foi lá no modernismo. Lá no modernismo. Tem, por exemplo, no momento em que eu estou agora, que eu digo que eu estou fazendo a experiência de Abraão, né? Sai da sua terra e vai. E eu vou, eu vim. Eu era pároco, portanto, segundo o direito canônico, eu tinha estabilidade, eu tinha uma casa não luxuosa, mas que era minimamente confortável, próxima da minha família, próximo dos amigos, e um plano de saúde, e toda uma estrutura ali, que agora, assim, não estou reclamando, não, estou muito feliz e estou muito consciente da decisão que eu tomei, seja lá o que vier, Já falei, quer suspender, pode suspender, excomungar, pode excomungar, estou muito tranquilo da minha atual posição, sede vacantista, e é isso mesmo. Mas a questão é que a partir do momento que você toma uma decisão de romper com essa estrutura, você está no olho da rua, né? Eu brinquei com o Dom Rodrigo, liguei para o Despedida Paróquia no dia 6 agora de novembro. No dia 7 liguei para o Dom Rodrigo e falei: pronto, Dom Rodrigo, já estou desempregado. Desempregado, então, essa situação de desemprego, né, no caso, para um sacerdote ainda tem aquele agravante, né? Imagina, você fez uma formação no seminário de quantos anos o senhor ficou no seminário? 7, 8 anos? Por aí. Por aí, né? Então, é como uma pessoa, né? Imagina, faz uma faculdade de medicina, aí consegue um excelente emprego em determinado lugar, e é complicado para aquela pessoa depois, né, não poder exercer, né, essa profissão que também teve todo um treinamento, toda uma coisa. Então
gera aquela situação assim, que desperdício, né? Como assim que agora eu aceitei todo o ônus e agora que está chegando o bônus eu vou largar tudo e tudo mais. Então a pessoa procura naturalmente justificativas para tentar manter aquela situação, né? Que de fato é uma situação confortável e que se for legítima, se eu conseguir legitimá-la racionalmente, teologicamente, é melhor. Não há porquê sair dessa situação. Até porque assim o senhor também pode fazer caridade, o senhor pode, como o senhor mesmo falou, né? Iniciativa da missa tridentina, todas essas coisas o senhor poderia fazer. Então somente com uma razão muito forte para um sacerdote, né? Realmente largar tudo. E infelizmente esses grupos aí, fraternidade, resistência, eles não dão uma razão realmente robusta, de fato, né? Uma resistência, mas que resistência é essa ao Papa e a hierarquia que eles consideram legítima? Costumo dizer, Diogo, se eu faço uma comparação com o Evangelho, como diz Nosso Senhor, né? Hoje eu consigo compreender isso. Para mim, todos eles estão colocando remendo novo em pano velho. Eu defino assim. Podem estar muito bem intencionados, mas colocam um remendo aqui e não adianta. O rasgão fica ainda pior, segundo Nosso Senhor no Evangelho, no final das contas. Não estou dizendo que eu sou santo, não estou dizendo que eu sou perfeito, nada disso, muito longe disso. Inclusive eu faço o meu minha máxima culpa. Porque o Padre Leonardo saiu da tradição e voltou para o modernismo. Falta desse apoio. É uma certa covardia, gente, não vou dizer, é uma certa covardia, não deixa de ser. Quando você para pensar, poxa, lá eu tinha uma estrutura, a saudade das cebolas do Egito, né? Como o povo de Israel passou no Antigo Testamento. Isso não, atenção, mas o que o senhor dizia também... Você atravessa, chega um deserto, no meio do deserto, olha para trás e diz, lá eu estava escravo, mas eu tinha as cebolas do Egito. Então a gente acaba se seduzindo também por isso. Romper com isso não é fácil. Não é fácil, é uma decisão muito grave. Sim, mas qual que teria sido então, a proposta de Dona Ani que balançou e também, né, esse contato dele? Não, repito, ele sempre, não tenho nada a dizer do Dona Ani, ele sempre foi muito afável, muito paternal, e ele sempre repetia a mesma frase, meu filho, aqui é sua casa, volte, aqui todos te conhecem, todos te querem bem, você já está abalado por dentro. De um lado você tem sua mãe também, dizendo a mesma coisa, amigos mandando, e por outro lado você não vê a possibilidade de uma coisa que mais... e que ainda não tinha uma desconfiança também, porque, o senhor é um modernista, não tinha esse negócio também assim, aquelas conversinhas, isso é muito talvez seja um infiltrado. Isso é muito importante. A sensação que a gente tem de ser um sacerdote de segunda classe. Isso você sempre se sente um estranho, você sempre se sente por baixo, sempre te olham de desconfiança. Sim, e as pode celebrar, mas fica ali naquele altar ali dali e fica sempre. Então realmente isso, peraí, ou eu sou padre ou eu não sou padre, ou eu vou atender o povo ou eu não vou atender o povo. Agora não dá, não fui ordenado para isso, não foi ordenado para isso. Então realmente esse é um ponto fundamental, essa a gente se sente, então soma tudo isso junto, e aí eu falei, chega, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar, vou assumir todas as consequências e vou voltar e etc. E de fato foi o que aconteceu. Eu retornei com aquele propósito assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar quietinho no meu canto, vou me enturmar, e por algum tempo eu até fiz isso, Diogo, fiquei quietinho, tirei a batina, tirei a batina para poder não ser diferente dos outros, tentei ali me enturmar, mas aí me lembro da experiência do profeta, profeta Jeremias, que diz, sente arder. A gente que recebeu de verdade um chamado do Nosso Senhor, no final das contas eu estava ali, mas estava queimando por dentro, ardendo por dentro. Eu falei, não posso. Minha consciência me dizia, até que eu falei, não, chega, Aí comecei aos pouquinhos, comecei a botar batina só nos domingos, E aí daqui a pouco do domingo eu estendi para a segunda, até voltar de novo ao uso pleno da batina.
povo da paróquia. Agora eu já estava aí, né? Agora era para a trajetória final, né? Que agora já na última paróquia que eu estava como pároco, né? Que logo no princípio, quando voltei dessa minha caminhada toda aí de fraternidade, Dom Tomás, etc., logo no princípio, é claro que fui olhado com uma certa desconfiança, né? Não podemos confiar neste, né? Então logo de imediato eu não ganhei paróquia não, fiquei ainda por 3 anos como capelão de hospitais, né? Então ia ao hospital, atendia os enfermos, mas ali no hospital sem ter uma paróquia, só depois é que eu fui nomeado pároco novamente, né? E eu até pensei que eu nunca mais ia ser pároco, mas aí, né, Deus Nosso Senhor deu essa graça e eu, né? E foi um período muito bom, né? Foram 7 anos na paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, no bairro do Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. O senhor provavelmente então ficou a par daquelas mensagens, aquelas mensagens, né? Porque a Nossa Senhora do Bom Sucesso não tem a... sim, eu nem conhecia, eu não conhecia. Quando eu cheguei na paróquia, eu nem sabia dessa devoção. Aí, claro, e foi providencial, eu tenho certeza. Penso que sim, porque é significativa. Aliás, eu costumo sempre dizer o seguinte, eu acredito piamente que eu tenho alguma proteção especial de Nossa Senhora, sabe? Eu nasci no dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, né? Eu fui ordenado diácono no dia 8 de dezembro, no dia da Imaculada Conceição. Todas as ordenações no Rio de Janeiro são feitas na catedral, né? Porém, como eu, na época, para a ordenação sacerdotal, quando chegou a época da minha ordenação sacerdotal, eu não tinha a idade mínima exigida pelo direito canônico. Eu não tinha idade para ordenar. Então, toda a minha turma ordenou padre, eu fiquei para trás. Quer dizer, para não dizer 2, eu e mais 2, então 3, somente 3 ficaram para trás. Então, quando chegou a época, quando já tinha idade para ordenar, o cardeal da época falou que não vale a pena a gente fazer uma cerimônia na catedral. A catedral é muito grande para ordenar apenas 3. Então eu vou escolher uma igreja menor para ordenar vocês 3, e escolheu Nossa Senhora da Candelária, né? Então, quer dizer, uma coisa que não era comum acontecer ordenações ali, era comum acontecer na catedral. Então, mais uma vez, Nossa Senhora me puxou, né, para Nossa Senhora da Candelária. E imediatamente, depois da ordenação, fui nomeado vigário paroquial da paróquia de Nossa Senhora da Luz. Então, sempre Nossa Senhora, sempre Nossa Senhora, sempre, né? Então, por último, agora Nossa Senhora do Bom Sucesso. Eu não conhecia essa devoção, então, quando eu fui nomeado pároco de Nossa Senhora do Bom Sucesso, a primeira coisa que pensei foi, eu tenho que fazer a lição de casa, né? Como que o pároco não vai? Então eu vou, quem é Nossa Senhora do Bom Sucesso, qual é a história? E aí eu me impressionei. Impressionante. Me impressionei tremendamente. Eu tenho certeza que Nossa Senhora do Bom Sucesso ajudou muito a me abrir esse caminho para enxergar a verdade, sobretudo nesse... sobretudo a situação da apostasia, né, que é muito impressionante. Sim, tenho certeza que essa mensagem foi fundamental para ajudar a me abrir os olhos nesse momento final meu ali no modernismo, né? Enfim, foi uma passagem, assim, criei laços, obviamente, de amizade na paróquia. É uma paróquia bem tradicional, é uma paróquia centenária, uma igreja muito bonita realmente, nos seus altares laterais, o altar-mor, quantas vezes eu ficava só sentado no banco da igreja namorando aquele altar-mor, porque ele realmente é espetacular, né? Muito bonito, enfim... E por ser um povo mais conservador, o senhor pôde então ensinar a doutrina? Sim, comecei a fazer esse trabalho, né? Então, preparando com cuidado os sermões, sempre procurando bons livros, bons autores, Catecismo São Pio X, e era impressionante a reação do povo, né? Diversas vezes, por exemplo, teve a festa de Todos os Santos, que eu fiz um sermão sobre a comunhão dos santos, né? No artigo do credo. Depois, finados, que eu fiz o sermão sobre os novíssimos, explicando o céu, o inferno, paraíso, juízo,
E era impressionante ver senhoras de 70 e poucos, 80 anos, isso me impressionou muito. Depois da missa vir procurar e dizer: padre, tenho 80 anos de idade e é a primeira vez que eu ouço alguém falar sobre isso. Isso realmente mexia comigo, era impressionante, né? Então, porque hoje os sermões falam de tudo, né? Da novela, do não sei o que lá, menos da doutrina, ou então sobrenatural, né? Ou ficam naquele chove não molha, que é aquela água com açúcar, como eu costumo chamar, né? Jesus te ama, Jesus é bonzinho, não sei o que lá, uma misericórdia completamente, como eu costumo chamar, misericórdia irresponsável, né? Uma misericórdia que não exige um comprometimento, não exige conversão, né? Enfim, como já foi amplamente tratado, inclusive aqui no canal do Controvérsia Católica, nos vídeos que foram muito bem feitos sobre a Faustina. Inclusive trabalhei esses vídeos lá na paróquia. Eu nem conversei com o senhor, nem pedi sua licença, nem nada. Mas é porque eu peguei, porque muitas pessoas ali, a paróquia tinha muitas pessoas de mais idade que não têm acesso, assim, facilidade de acesso à internet. Então o que eu fiz? Peguei os seus vídeos, fiz um compilado, acrescentei alguns comentários meus e fiz uma mini apostila e cheguei a distribuir. Olha só, porque é muito comum a oração do texto da misericórdia, usar o quadrinho da misericórdia. Agora, por último, não. Bastante comum. Eu nem abençoava mais, né? Não, esse aqui eu não vou benzer, não. Você tira aqui o diário da não, deixa a Faustina ali, né? Isso realmente é complicado, né? Aí chega a pergunta final, a pergunta que não quer calar: o que fez o padre Leonardo Holtz? Pois é, se estava tudo tão bem, né? Se estava tudo tão bem, entre aspas, então o que levou o senhor? Estava tudo mais ou menos bem, né? Mas aí então houve um acontecimento que foi o grande divisor de águas, que aconteceu no dia 16 de julho, no dia de Nossa Senhora do Carmo, né? Novamente Nossa Senhora. Quando o senhor digníssimo Jorge Mário Bergoglio resolve fazer a tradição de custódias, né? Olha, seu Diogo, esse documento me fez muito mal, muito mal, muito mal. Eu entrei numa crise, eu entrei numa depressão. Eu fui parar na terapia, porque eu fiquei pensando ali, né? Falei, ok, tudo aquilo que tinha sido liberado, agora não é mais. Eu tenho que pedir uma licença, primeiro que eu sempre achei um absurdo ter que pedir licença para rezar a missa, né? Principalmente porque a Quo Primum Tempore de São Pio V sempre foi muito clara que este indulto é perpétuo. Meu Deus do céu, se o indulto é perpétuo, se ele é para sempre eu entendo que é para sempre e que nenhum outro pode revogar. Então, só a ideia de ter que me dirigir, aí me chamam de insubordinado, me chamam de desobediente, rebelde, qualquer nome que queiram me dar, tudo bem, pode me rotular, que eu não estou nem aí não, mas sempre achei um absurdo. Eu tenho que me dirigir a alguém para pedir, para rezar uma missa, que é a missa da igreja, que é a missa de sempre. Não vou, não vou. E assim, eu estava consciente de que eu estava desobediente, eu simplesmente passei por cima do documento e continuei celebrando, Eu continuei celebrando na paróquia, Ninguém falou nada em contrário e eu continuei celebrando. Mas ciente de que haveria uma repercussão, porque afinal a ideia do documento é fazer uma transição. A tensão é muito grande, porque assim, cada vez que eu ia para o altar, não eram todos os dias, ali na paróquia a gente tinha a missa tridentina no sábado às 8h30 da manhã e no domingo às 11h15 da manhã. Então todos os finais de semana nós tínhamos seguramente a missa tridentina ali na paróquia. E mesmo a missa nova, que eu celebrava, não era bem a missa nova. Então assim, desde que eu cheguei ali na paróquia, assim, algumas alterações. Eu brincava com o pessoal, os mais chegados, né? O povo da paróquia nem sequer tomou. Não.
Mas aqueles que conheciam, eu dizia que eu fazia um rito leonardino, né? Porque, então eu removi a beracá judaica, totalmente judaica do ofertório da missa nova. Bendito sejais, Deus do universo. Esse bendito sejais judaico eu tirava fora. Essa bênção sobre os alimentos judaicos. Então eu botava o ofertório, trocava a palavra da consagração, orar irmãos e irmãs. Primeiro que esse negócio de irmãos e irmãs eu sempre achei ridículo, porque isso é um assassinato. Aí não é nem liturgia, não é nem liturgia, isso é assassinato da língua portuguesa. Irmãos já está no plural, ponto. Então, e o nosso sacrifício, né? Essa ideia de que o sacrifício do padre e do povo é um só, que todos oferecem o mesmo sacrifício, que a gente sabe que isso é uma grande mentira, né? O sacerdote age em persona Cristo, o sacerdote tem o sacerdócio chamado sacerdócio comum dos fiéis, isso é outra história. Então, aqui, orar irmãos para que o nosso sacrifício dá a impressão de que o sacrifício do padre e o do povo é uma coisa só, né? E a gente sabe que não é isso na fórmula, né? Orate fratres ut meum ac vestrum sacrificium, né? O meu e o vosso, deixando muito claro que o meu é um e o vosso é outro, né? Mas então sim, o et tem essa força, né, de meum ac vestrum, meu e o vosso, meu e o vosso, né? Meu e o vosso. Parêntese, curiosamente, mesmo no missal modernista de Paulo VI, em latim, a fórmula ainda é essa. Isso para a gente ver a malícia que houve por trás da tradução, portuguesa. Porque mesmo a missa de Paulo VI em latim... Como é que está no português traduzido? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja entendi. Então tirou essa diferença. Uniu o sacrifício do padre, né? Compreendo. Quer dizer, aquela ideia protestante de que o padre é só um presidente, mas todos ali celebram tanto que os fiéis foram doutrinados a participar da missa. Agora você não pode, não é assistir à missa, é participar da missa. E eu dizia, não, você não vai participar da missa, você vai assistir à missa, né? É católico assistir à missa. Não, padre, é participar da missa, né? Fora a questão de celebrar, né? Celebrar, presidir. Porque o participar, tomar parte quer dizer que o povo está celebrando junto. Então, é um rito luterano, né? É um rito anglicano, luterano ou qualquer outra coisa, né? Mas enfim, eu fui fazendo essas alterações para tentar, naquela nossa tentativa de catolicizar, né? Então como que passar batom no porco, né? Como eles falam. Isso aí. Assim, mas é isso. Mas é atividade, mas tentar enfeitar uma coisa que você sabe que depois... É isso, no final das contas, é isso. Então, mas aí tinha essa pressão e como é que isso se desenvolveu então nessa decisão? Mas eu mesmo comecei a perceber, esse batom do porco foi exatamente o que eu percebi, né? Falei, mas espera aí, por mais bem intencionado que eu esteja, eu ainda estou enfeitando, volto àquela analogia que eu fiz agora há pouco, extraída do próprio Evangelho, estou colocando remendo novo, meu Deus, em roupa velha, né? Por mais que eu enfeite isso daqui, o rasgão fica pior. Sem contar que a Traditionis Custodes, né, ela deixou o tom muito claro. Para mim, isso aí, no meu humilde entender, eu entendi que o recado principal da Traditionis Custodes é: qualquer um que ficar no nosso caminho, iremos passar o rolo compressor por cima. Então, mais cedo ou mais tarde, vamos passar o rolo compressor em cima. E aí eu disse, bom, se eu ficar no meio da estrada, vão passar o rolo compressor em mim. Então só tem um jeito, eu vou ter que pular para fora desse Titanic antes que ele termine de afundar. Mas e o senhor chegou a se perguntar assim, mas como que o vigário de Cristo sobre a terra vai se posicionar contra a missa? Não, vieram milhares. A missa que tantos e tantos santos celebraram com fruto, converteram tantas almas. A verdade, assim, Sr. Diogo, para ser muito honesto, desde o início, tá? Isso é desde o início. Desde que recebi a notícia da renúncia de Bento XVI. E que para mim foi uma das partes mais difíceis ao aceitar a posição sede-vacantista, porque eu tinha uma grande veneração por Ratzinger. Entendo. Então, para mim foi
outro drama de consciência, né? Até eu chegar à conclusão de que ele era apenas mais uma peça nesse tabuleiro de xadrez, né? Mas para mim doeu muito, né? Doeu Sim, muito. mas com Bergoglio o senhor já desde o princípio foi mais ou menos como eu também. Desde o Você princípio, já percebe que desde o não princípio. está bem. Nos primeiros sinais, quando começou com aquele negócio, primeiro aquela frase que para mim foi muito impactante negativamente, né? Nem sei se aquilo é mito ou não, mas que ele teria dito: agora acabou o carnaval. Trouxeram algum paramento para ele: não quero isso porque agora acabou o carnaval. O que é fato é que ele acabou com um monte de protocolos. Falei, bom, isso já me pareceu muito desrespeitoso. Sim. Muito desrespeitoso. Sim, mas eu não sei, reverendo, não sei, mas eu acho que aqui no Brasil a primeira impressão que ele causou com a Jornada Mundial da Juventude foi muito ruim. Pelo menos com as pessoas mais conservadoras, foi o meu caso, eu acredito que de muita gente, com toda a repercussão que teve, aquele negócio de Eucaristia em copo descartável, e ele vestido de pajé, né, com a Dilma ali não falando nada, o aborto passando no Congresso ele não falando nada, e todas essas coisas que assim, foi a primeira impressão que ele deu para nós, não foi nada boa, para quem acompanhou, né, e também as primeiras falas dele também, mesmo pouco depois de ter assumido, já falando, né, sempre muito do Vaticano II e contra a missa tridentina, desde o começo muito claro isso, assim, um radicalismo, né, que de fato tem esse benefício de que torna manifesta uma coisa que não está tão evidente em João Paulo II ou em Bento XVI. Ele realmente radicaliza, parece que ele faz ressuscitar aquele espírito de Paulo VI mesmo, de fazer as mudanças, né? Só que de uma maneira ainda menos disfarçada. Completamente menos disfarçada. Sim. Eu não posso nem falar nada de Jornada Mundial da Juventude, porque, por incrível que pareça, morando no Rio de Janeiro, e mais ainda, porque no período em que aconteceu a Jornada Mundial da Juventude, lembra que eu falei para o senhor que eu estava capelão de hospitais? Então, os 3 hospitais onde eu trabalhava não eram hospitais religiosos, nem ligados à igreja, nem nada. 3 hospitais do governo, né, públicos. Portanto, naturalmente, os 3 hospitais, nenhum dos 3 tinha residência para o padre. Então, eu estava residindo em uma paróquia, mas não tinha funções ali na paróquia. Eu era apenas um padre que me acolheu, tinha um quarto sobrando na casa paroquial, então esse padre me deu residência. E então ali era o meu quartel, meu QG, né? Meu quartel-general. Morava ali, me alimentava ali e dali saía para o apostolado no hospital e voltava. E esta paróquia em questão fica exatamente ficava no coração de onde aconteceu a jornada. Era 5 minutos a pé da praia de Copacabana. Então, uma paróquia na zona sul do Rio, Santa Terezinha, no bairro de Botafogo. E se eu saísse da paróquia e fosse andando pela calçada, 5, 10 minutos no máximo, eu estava na praia de Copacabana, onde aconteceu tudo. Então eu estava morando bem no coração da jornada, pode-se dizer. Isso pode até não acreditar, mas eu não participei de absolutamente nada da jornada. Impressionante. Mas tem coisa que é até melhor não saber. Mas foi bem decepcionante. No máximo eu via pela televisão, não me aproximei. Por causa daquela primeira impressão que eu tive, quando começou aquele negócio de não quero botar sapato vermelho, eu vou botar a cruz assim, não sei o que lá. Então, toda aquela humildade perante as câmeras. Eu me lembro até que eu fiz um sermão naquela época sobre, o título do meu sermão foi Cuidado com a Falsa Humildade. Uma falsa humildade estampada e escancarada. Então, uma humildade mundana. Aquela humildade assim, olha, Natal, pessoal, estou indo aqui distribuir cesta básica para... quer dizer, olha como eu sou humilde, olha como eu sou bom, como sou caridoso. Me lembro que naquela época eu fiz esse sermão, até com base em Filoteia, peguei alguns textos da imitação de Cristo também, e falei, cuidado com essa falsa humildade, não sei, mas sem falar especificamente dele, naturalmente, né, mas... para o povo, porque o povo se guia muito por essas coisinhas assim, como é humilde, não sei o que lá, e isso já me deixava com a pulga atrás da orelha. Então, desde o princípio, a grande verdade é essa, né? Agora, é claro, chegar ao ponto de afirmar ele não é verdadeiro Papa, ele não é legítimo, ainda não tinha chegado nessa posição. Mas aí, eu já estava extremamente irritado com a Laudato Si,
né? As coisas que eu li ali. E aí veio para completar Pachamama, que foi um negócio assim que... Sim, escandalizou. E o interessante é que o Francisco ele faz coisas que não vão escandalizar somente as pessoas mais entendidas, mas, por exemplo, como um ato desse, é uma coisa assim que mesmo pessoas simples, humildes, veem isso e dizem, mas isso não pode, macumba no Vaticano, como assim? Quer dizer, uma coisa obviamente sem sentido, né? E ainda mais algo também que é uma regressão, quer dizer, como é que a pessoa ela fala de mãe terra, essas coisas que são coisas assim, né, primitivas e absurdas. Nós tendo um Deus no céu, tendo Nossa Senhora, para que mãe terra, essas coisas, sendo que Deus é providente, como assim agora a gente tem que se preocupar com o meio ambiente, que o mundo não vai acabar pelo fogo, como é que estão dizendo que vai ser pelo homem, né? Então são coisas assim, tão falta de fé, tão falta de instrução, né? Que até as pessoas mais simples percebem isso. Dali para frente eu comecei a falar, não, como diziam meus coroinhas lá, alguma coisa de errado não está certo. Eu falei, não, alguma coisa de errado não está certo aqui, né? E aí veio tradições custódias, né? Falei, isso. Não é possível. Falei, não é possível. Aí falei, não, o que está acontecendo? Aí foi por essa ocasião que eu comecei a ver os vídeos de Frei Tiago. Com as declarações do Monsenhor Viganò, aquilo me chamou a atenção, né? Comecei a ver os vídeos e tal, e falei, olha, bem posteriormente à publicação dos vídeos, né? Foi bem, sim. Mas assim, comecei a me interessar pelo assunto. E e sabe que o YouTube ele acaba sugerindo vídeos, você assiste um determinado assunto, o YouTube diz tal e tal outro assunto também pode te interessar, ou se você assistiu esse canal, esse outro aqui pode te interessar. E o próprio YouTube me sugeriu Controvérsia Católica, né? Aí eu parei no Controvérsia Católica, né? Aí comecei a ouvir, né, os vídeos às vezes eu estava lá em casa, eu não tinha empregada na casa paroquial, né? Então, sim, além de confessar, rezar a missa, atender o povo, ainda lavava, passava, cozinhava, às vezes eu ia fazendo meu serviço doméstico e botava Controvérsia Católica lá para poder ir escutando. Sim. E aí, porque assim, a gente é formado com um extremo preconceito com relação ao sede-vacantismo. Para a pessoa ter uma noção, né, a ideia que eu tinha de sede-vacantismo eram os palmares de Troia. Sim, verdade, muito comum. Aqueles loucos que aliás, a grosso modo, nem são mais sede-vacantistas. Não são sede-vacantistas. Porque se eles já têm papa, então eles são papa-vacantistas. Eles nunca foram, eu acho. Sim. Mal a sé ficou vacante, eles já deram um jeito de colocar alguém lá. Mas essa era a ideia, então, de pessoas completamente loucas, desequilibradas, então eu nem sequer queria escutar sobre. E agora eu falei, não, eu vou dar uma chance pelo menos a ouvir qual é a proposta, né? E aquilo começou a fazer sentido para mim, embora a gente sempre entre em conflito. Será que é mesmo? Mas o Papa não é Papa? Mas como assim? Que a força do argumento, né, padre, é que envolve essa questão da obediência ao Papa, que é muito forte para o católico, mesmo o católico modernista, o que segura ele ali é a obediência. Então, de fato, quer dizer, quando você apela para essa questão da obediência, ao mesmo tempo você mostra que o lobo é lobo. Mas aí é que está, obedecer ao Papa é católico. Católico, nunca vai submeter-se ao Romano Pontífice, esse é o pensamento católico. Isso é católico. Isso é católico. Aqui é que é importante que as pessoas entendam que nosso posicionamento não é uma rebeldia contra o Papa, justamente não o obedecemos porque não reconhecemos, ele não é o Romano Pontífice. Porque se ele fosse o Romano Pontífice, deveríamos nos calar e nos submeter totalmente a ele. Inclusive, né, na última conversa que eu tive com o Dom Orani, ele me fez essa pergunta. Ele falou assim: padre, e se mudasse e se as coisas todas se resolvessem, digamos assim, né? Chegasse um Papa novo que colocasse todas as coisas nos eixos? Eu disse para ele: Dom Orani,
ainda que eu tivesse que vender um rim, eu venderia só para comprar uma passagem para Roma, e estaria lá no dia seguinte me prostrando aos pés dele. Com certeza, é o que nós e queremos. Dizendo a ele, sim, se isso acontecesse, a restauração da verdadeira fé e da verdadeira igreja católica estaria lá no dia seguinte, né? Só para beijar os pés dele. E nós saberíamos porque nosso Senhor disse, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, o católico ele tem também essa questão de que ele ouve a voz do bom pastor. Nós percebemos, como o Senhor mesmo, como que o Senhor teve é uma graça de Deus do alto. Como é que vai perceber essa questão da missa tridentina, por exemplo, nas circunstâncias que o Senhor estava? Quer dizer, o sentir, né? Como que esse chamado, né, do bom pastor, mesmo Cristo cabeça que continua, né, cabeça da igreja lá no céu, que vai nos orientando e nós perceberemos, como nós percebemos quando nós lemos as encíclicas antigas. Olha ali, é o Papa que está falando. Agora, o Laudato Si, isso não é o Papa, isso é um homem com uma agenda política, perfeito, disfarçando de religião para conseguir comprar esse pessoal religioso aí para essa agenda, que é uma agenda absurda, né? E é isso, você vê realmente algo meramente natural, você não vê o sobrenatural ali. Eu sei que os conceitos básicos, só para a gente concluir, claro. Mas assim, os conceitos básicos do sedevacantismo eu já tinha compreendido e já tinha começado a concordar com tudo aquilo ali. Falei, olha, isso aqui está certo, esse posicionamento está certo. Até porque todos os outros posicionamentos supostamente tradicionais, né, a posição que a gente chama de RR, reconhecer e resistir, isso é galicanismo, com certeza, isso não é o posicionamento católico. Peraí, se eu reconheço que ele tem a autoridade de Pedro e eu não vou me submeter a ele, então eu já estou julgando. Eu estou dizendo, eu estou escolhendo, né? Não, isso aqui eu vou te obedecer. Mas quem tem autoridade sou eu. Eu tenho autoridade, eu sou a igreja. Eu sou a igreja, eu sou o Papa. Claro. Eu vou decidir o que eu quero. Então, se você disser algo que eu concordo, parabéns para você. Se você disser algo que eu não concordo, eu simplesmente te ignoro e continuo vivendo aqui minha vida. Isso nunca foi católico e nunca vai ser. Então, eu sempre dizia isso. Eu falei, então, se isso foi igreja, então tem 10.000 igrejinhas dentro da igreja, porque se tiver 10.000 pessoas, tem 10.000 posicionamentos pessoais. Falei, não, eu não posso adotar isso daí. Falei, RR não tem. Isso é até muito mais perigoso. Eu penso que o RR é até mais perigoso, desculpa se eu estiver sendo exagerado, mas mais perigoso do que o modernismo. Porque o modernismo já está escancarado mesmo, mas o RR ele tem uma posição de aparente tradição e de não sei o que leva muita gente a ficar preso ali, mas nesse galicanismo que não, né? Então eu falei me convenci, só tinha um ponto que eu ainda estava não tão firme. Eu só não me declarava ainda sedevacantista por causa desse ponto. Eu até me lembro que há uns meses atrás eu partilhei essa dúvida com o senhor, mandei uma mensagem em privado, dizendo assim, professor Diogo, eu só tenho uma questão, se existem tantos grupos que celebram a missa de sempre, que defendem a doutrina de sempre, tem os mesmos ideais, e por que cada um se morde uns aos outros, um se bate um no outro, campus para um lado, IBP para o outro? Não poderíamos deixar de lado essas diferenças e nos unir no mesmo ideal? Não sei se o senhor está recordado dessa mensagem que eu lhe enviei, E aí, eu lembro que eu enviei essa mensagem, a gente até conversou um pouquinho sobre esse tema. O senhor disse, o senhor tem razão, mas assim, isso é muito complicado, porque um defende esse posicionamento, o outro discorda desse ponto, e ninguém chega a um senso comum, E eu me lembro que naquela mesma noite estava rezando o terço, no meio do terço, lá pelo terceiro mistério, me veio um pensamento que eu tenho certeza assim que foi coisa de Deus, Me veio um pensamento assim, esses grupos não se entendem por uma única razão. Só tem um que é capaz de gerar, é o vínculo de unidade da igreja, e este é Pedro. Justamente é isso que eu normalmente respondo. Ninguém se entende, sabe por quê? Não tem um Pedro para dizer, é por aqui. Aí eu falei, ali para mim foi a gota d'água. Eu falei, então tá certo, então não temos Papa.
Não, e o interessante assim, que como ficar claro o sedevacantismo com Francisco, porque ele é a causa da divisão. Na verdade, quer dizer, ele vive, o senhor mesmo hoje leu para nós aqui, né, durante a conferência, quer dizer, esse senhor, em vez de procurar a concórdia, né, e uma concórdia que realmente convence os corações, que é com a doutrina católica, que convence, que une na verdade e assim liberta, o que ele faz é justamente atacar qualquer pessoa que queira ser tradicional, encher de estereótipos, preconceitos. Quer dizer, uma pessoa que só quer brigar, só quer confusão, debochado e todas essas coisas. Quer dizer, mas cadê a graça de Deus? Claro, o Papa ele pode ser uma pessoa, né, pessoalmente, pode ter seus defeitos. Aquele encontro do clero com o clero da Sicília foi um absurdo. Então, mas como é que pode? Quer dizer, o Papa ele realmente... No século XXI, Batinas, Barrete, onde estamos? Como vão as implementações? Ainda pergunta, como vão as implementações do concílio entre vós? Não, e o senhor sabe que a Sicília é a parte mais conservadora. Sim, né? Sim. Então, assim, realmente é impressionante, porque é o povo, digamos assim, que preservou mais o catolicismo ali, né? Então parece que o que ele quer? Ele quer destruir o que sobrou do catolicismo. Então o ódio dele é porque ainda tem muito católico. Eu sempre digo que o mínimo de coerência podia também tirar a batina branca, né? Claro, com certeza. Mas sabe qual é o problema? É que aí ele precisa da batina branca para tirar as batinas pretas. Senão ele não consegue, não é verdade? É impressionante, eles não querem largar o poder, né, de poder fazer essas coisas. Sei que foi nesse meio tempo que eu acabei chegando até através do Controvérsia também, ao vídeo da sagração. Vídeo não, quando eu abri, estava iniciando naquele momento a transmissão ao vivo da sagração episcopal de Sua Excelência, Dom Rodrigo. E aí eu disse, eu preciso entrar em contato com esse bispo. Aí mandei mensagem para o senhor. Aí o senhor me disse, me chama no privado que eu tenho o número dele. Eu falei, mas vai me dar o número do bispo? Ele vai me responder? E respondeu, e respondeu, e aí mantivemos contato e não paramos mais. Quando foi em janeiro deste ano, eu fiz uma viagem até Juquitiba para conhecê-lo pessoalmente. Ali nós conversamos, mantivemos contato, e assim, sair da paróquia, sair da diocese não é uma coisa tão simples, até porque, veja, eu já tinha firmado alguns compromissos que eu não simplesmente podia da noite para o dia. Isso é uma questão de palavra, de palavra, de ser homem, de cumprir Então eu disse para o Dom Rodrigo, falei, Dom Rodrigo, não vou mentir, eu ainda preciso permanecer pela palavra. Outra coisa também, eu estava saindo, então eu precisava me estruturar e me preparar para me organizar para essa saída. E assim, o Rodrigo foi um paizão desde o início, ele soube compreender, ele falou, não, o importante é que o senhor está firme nessa decisão, eu não quero ninguém... Isso é uma coisa que a gente sempre pergunta para todo mundo, se realmente está em paz, com consciência, está claro sobre isso, porque é o fundamental, porque se não está claro, espere um pouco. Nunca tome uma decisão, o Santo Inácio falava, nunca tome uma decisão na desolação, tome só na consolação. Não, Felipe, para mim estou extremamente em paz com relação a isso. É claro que existem outras questões, longe da família, dos amigos, como eu falei, toda aquela estrutura que eu tinha e que agora não tenho mais, mas isso não está me incomodando nem um pouquinho. Confio na Divina Providência. Com certeza. E eu tenho certeza de que assim que a gente vai cumprindo o chamado de Deus, Deus nunca desampara, nem sua Mãe Maria Santíssima, nossos anjos da guarda, enfim, confio, e aquele medo, aquela insegurança, aquilo tudo passou, Maravilha. E agradeço muito a Deus, agradeço muito a Dom Rodrigo pela paciência dele, porque assim ainda ficar lá todos esses meses. Sim, e que isso sirva para os demais também, para os sacerdotes. Nós compreendemos, não há nenhum problema
precisamente conversar, expor o seu caso, né? E nós vamos tentando fazer o possível. Claro, sempre no sentido de ajudar a pessoa a sair dessa situação, mas também entendendo, né, que há sempre um processo. Tiveram pessoas, alguns leigos são meio apressadinhos, né? Mas como assim? Sim. Isso ainda vai ficar esses meses todos? Calma, né? Na hora certa. Tudo acontece no momento certo. A decisão já está tomada, mas a gente precisa fazer as coisas com prudência. Então, e no momento, graças a Deus, o momento chegou. Eu estou uma coisa que nós vemos também, né? Isso vem um pouco com a maturidade, com o tempo. Quando a gente é jovem, é um outro posicionamento que a gente tem. A gente quer converter todo mundo, né? Quer converter imediatamente todo mundo ao catolicismo. Então, eu hoje em dia, quando uma pessoa é protestante, vem muito protestante conversar com a gente por causa de alguns vídeos que nós fizemos, vem também às vezes pessoas no modernismo, e o interessante assim é que se eu percebo que a pessoa está buscando a verdade, eu não temo, não há nenhum temor, porque a pessoa está com uma reta intenção e eu tenho certeza que quem procura encontra. Então aquela pessoa está nessa transição do protestantismo para o catolicismo. Eu dou as orientações para a pessoa, mas eu sei que ela vai chegar no catolicismo. É uma confiança tão grande, porque na verdade ela já é católica, pelo fato assim, ela já tem o desejo do catolicismo, o desejo da verdade forte, porque para a pessoa vir, ter essa humildade, né? Eu sou um protestante, ter essa humildade, olha, eu sou protestante de criação, mas eu ouvi tal e tal coisa, eu realmente estou inclinado para o catolicismo e tal. O simples fato da pessoa estar buscando aquilo ali, e quando ela tem as fontes certas, porque entrando em contato conosco, nós damos as fontes, o catecismo, porque ela precisa realmente saber para se apaixonar pelo catolicismo de sempre. Então não há erro aí, é uma questão assim, ó, sim, mas se você não pressiona, deixa a pessoa buscar, é questão de dias. Isso que eu estou dizendo, cada um tem seu tempo. Sim, a gente precisa compreender que cada um tem o seu tempo. No grupo mesmo dos apóstolos, nós temos o mesmo mestre ensinando a mesma doutrina e, no entanto, olha lá, um traiu, o outro... Então, cada um vai ter um tempo de maturidade. O próprio São Pedro, num primeiro momento, fraquejou ali, depois se reergueu e se tornou o príncipe dos apóstolos, né? Então cada um tem o seu tempo, Deus sabe todas as coisas e cada um tem o seu tempo de compreender, né? Não adianta a gente querer agarrar todo mundo pelo pescoço e querer que seja todo mundo igual o robozinho, tudo igualzinho, né? Os próprios santos, né? Nós temos santos que descobriram o Nosso Senhor e a vida de santidade na mais tenra idade, outros já mais velhos, outros depois de casados, de viúvos. E isso é uma beleza, né? Isso é uma maravilha, cada um encontrou, né? E hoje eu não posso dizer no céu, esse aqui é menos santo do que não temos nem como saber, mas de fato. Padre Leonardo Holtz, muitíssimo obrigado por confidenciar aí todas essas coisas a nós, pela confiança também, por nos honrar, né, com a sua presença aqui no Congresso. Queria aproveitar e pedir as orações, porque já agora, nos próximos dias 16, 17 e 18, eu vou passar pelas ordenações. Sim, nós estaremos divulgando aqui também, o ritual com um grande prazer. Das ordenações, tudo aquilo que não existe mais no modernismo, né? Então, ordens menores, tudo isso, então, lá no seminário de Juquitiba, e se Deus já vamos ter missas aí pela frente também, nós vamos estar divulgando aqui no Controvérsia Católica no Rio de Janeiro. Dia 27 de novembro agora já está marcado, no Rio de Janeiro. Perfeito, então. Agora, mais um reforço para o Rio de Janeiro, lá para ajudar o Padre Ângelo. Para ajudar o Padre Ângelo. Sim, graças a Deus. E rodar nas missões, já falei com o Dom Rodrigo que eu estou disponível aí. Então, da minha parte, reverendo, são meus melhores desejos, eu pude acompanhar uma boa parte desse processo. Eu estou muitíssimo feliz com a decisão do Senhor, com a coragem e ver realmente que o Senhor está muito sereno, muito feliz, muito em paz, leve, né? Da pessoa que está quase levitando aqui no Congresso, impressionante. Eu fico muito feliz, sabe, e por ter também tido uma parte nisso, assim, só posso render graças a Deus e também, né, sempre estender a minha mão no que eu puder ajudar. Saiba que estamos aqui também, os nossos amigos aqui do Controvérsia Católica estão à sua disposição. Amém. O senhor poderia fazer uma oração para nós terminarmos o vídeo? Pois não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Age-nos tibi graças, omnipotens Deus, per universo benefícios tuis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amém. Nós cum prolepia, Benedicat Virgo Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.